Minha filha, que tem 14 anos, me mandou uma mensagem achando que estava mandando pra melhor amiga. Quando eu li, gente, eu fiquei em choque. Corri pra tirar satisfação com ela. E no mesmo momento que ela percebeu que tinha mandado pra mim, ela apagou pra todos. E o pior de tudo foi a explicação que ela me deu. Eu fiquei em choque, precisei ser internada. Eu não acreditei que fizeram tudo aquilo com ela e ela achou extremamente normal. Bom, eu sou casada há alguns anos. Meu marido, ele não é pai da minha filha. Quando eu conheci ele, a minha filha tinha 2 anos de idade. Ele criou ela como se fosse filha dele. Eu tive problema com ele. O pai da minha filha também não era um pai ausente. A filha tinha madrasta. Eu nunca tive problema com a madrasta dela. Aparentemente, a minha vida seguia completamente normal. A filha era amada, respeitada, tanto na minha casa quanto na casa da madrasta, né, na casa do pai. Estudava em um bom colégio, frequentava bons lugares, tinha uma boa amizade, vamos dizer assim. Não andava com pessoas em que eu desconfiava. Eu confiava em todos os amigos dela. Eram amiguinhos da escola, amiguinhos da igreja. A gente sempre viveu muito bem. Eu achei que a minha vida estava indo muito normal. A filha tinha umas 2 ou 3 amiguinhas lá na escola que ela vivia muito colada com essas meninas. Elas tinham o costume de sempre uma dormir na casa da outra. Ficavam ali revezando quem ia dormir na casa de quem. Eu sempre achei isso muito normal. Minha mãe sempre deixou, desde os meus 10 anos que eu durmo em casa de amiga. Sempre tive aquela coisa na minha cabeça que quanto mais você proíbe, que mais eles querem fazer aquilo que você proíbe que eles façam. Eu nunca proibia minha filha de nada. E essa menina em questão, que elas foram dormir na casa dessa menina, ficaram de ir às 3 pra ir dormir na casa dessa menina. E no final das contas parece que as 2 outras houveram lá um problema com elas, não foram, e nesse dia só a minha filha foi. A mãe dessa menina que minha filha foi dormir lá passou por um processo de separação recentemente, mais ou menos uns 3 meses. Parece que o marido pegou ela botando gaia nele, mas esse não é o ponto do vídeo. Enfim, minha filha foi dormir lá e ela voltou estranha, completamente estranha. Eu sempre fui, gente, muito de abraço, eu sempre fui muito de toque, e a minha filha sempre foi o meu oposto. Porém, dessa vez, ela tava pior. Chegava perto dela, ela tava assustada. Eu ia dar um abraço nela, ela tava assustada. Eu comecei a perguntar se tinha acontecido alguma coisa, e ela sempre falando que não, e que tava tudo bem. Entrou pra dentro do quarto chorando. Eu achei que ela e a melhor amiga tinham brigado. Fui perguntar pra ela se elas tinham brigado. Ela falou que não. Eu fiquei ali na porta do quarto perguntando: filho, o que foi? Me fala, o que aconteceu? Você brigou? Aconteceu alguma coisa com você? Fizeram alguma coisa com você? E ela sempre veio meu marido também, conversou com ela. E ela falando: pai, não quero conversar, não quero falar. Tinha realmente meu marido como pai, chamava ele de pai também, apesar que ela chamava o pai dela de pai, mas também chamava meu marido de pai. Ela ficou o tempo todo falando: não quero conversar, não quero conversar. E ela passou o dia inteiro no quarto chorando. E nisso eu fui perguntar pra melhor amiga dela o que tinha acontecido. E ela falou que não tinha acontecido nada, que elas dormiram, que a noite foi legal, que não sabia o porquê que ela tava desse jeito, que elas estavam se falando normal, então não tinha acontecido nada entre elas. Eu pensei, bom, pode ser hormônios, e deixei ela bem à vontade. Quando foi à noite, a minha filha levantou, veio pra sair do quarto com um vestido vermelho meu no corpo e um batom vermelho na boca. Na hora que eu vi, eu falei, ué, o que tá acontecendo? Ela disse que agora ela queria se vestir daquele jeito, que ela só ia sair na rua assim, que era pra eu comprar roupas daquele jeito pra ela. Eu comecei a explicar que ela só tinha 14 anos, que aquele vestido era muito vulgar, que ela não tinha idade ainda pra vestir aqui, que aquele batom vermelho tava chamativo demais, que a gente podia procurar uma cor mais clarinha pra ela. Ela entrou pro quarto chorando novamente, me mandou uma mensagem. Só que ela achou que tava mandando mensagem pra outra melhor amiga dela. Na verdade, ela tava mandando pra mim. Quando eu li, eu fiquei completamente em choque. Descobri tudo o que aconteceu com ela e eu passei mal na hora. Quando eu fui tirar satisfação com ela, na verdade, eu fui lá pra falar pra ela que nós íamos tirar uma satisfação daquilo. Ela disse que não queria porque ela tinha gostado. Que ela me mandou enganada, tempo de eu ler tudo, ela mandou uma mensagem escrita e depois mandou 2 áudios. Tava terminando de ouvir o último áudio, ela apagou pra todos, que foi a hora que ela se deu conta que tava mandando pra mim. Fiquei tão em choque, gente, eu passei mal, eu comecei a ter tontura. Eu nunca imaginei que a minha filha passaria por toda aquela situação e que ela nunca me contaria. Na verdade, eu fiquei em dúvida sobre que tipo de mãe que eu tava sendo, porque eu achei que se acontecesse algo com a minha filha, ela contaria pra mim. Nesse momento eu fui até o quarto, eu fui conversar com ela, e eu não fui brigando, eu fui pra conversar, eu fui pra falar pra ela, filha, eu sinto muito por você ter passado por tudo isso, a gente vai resolver. No momento em que eu falei isso pra ela, ela disse que não, sai do meu quarto, eu não quero que você resolva nada, você se mete em tudo, quero que você se meta aqui na minha vida. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Por que de toda essa agressão comigo? Ela começou a dizer que eu era uma chata, que eu me metia em tudo, os meus cuidados com ela eram exagerados. E como ela começou a gritar pra eu poder sair do quarto dela, meu marido veio. O marido começou a perguntar o que tava acontecendo, não fala assim com a sua mãe, o que tá acontecendo. Começou a falar, pai, não enche meu saco também. Foi aí que meu marido veio e me falou o que tá acontecendo, me conta você, o que foi que aconteceu. E eu comecei a contar pra ele. A mensagem dela, ela contou pra melhor amiga que a mãe dessa amiguinha, que ela foi dormir na casa da menina, a mãe dessa menina tava saindo com o professor dela, professor de geografia. Dizer, a mãe tava saindo com o professor das filhas, né? Porque a filha da mulher estuda na mesma sala que a minha filha. E que esse professor estava lá. Quando ela foi dormir lá, esse professor estava lá. E que em um determinado momento, ela e esse professor ficaram sozinhos na cozinha. E o professor passou a mão ali na parte de trás dela, falou que ela estava muito bonita, que já vinha dando mais olhada nela desde a sala. E só ali percebeu o quanto ela cresceu, que ela já é uma mulher, que ela não é mais uma criança. Passou a mão na frente também, passou a mão no cabelo dela, isso tudo ela contou na mensagem. Ainda falou pra ela que se ela botasse umas roupas mais sensuais, que ela iria ficar mais bonita ainda. Que se ela se interessasse, ela poderia ligar pra ele. Estaria à disposição pra receber ela quando ela quisesse. Gente, eu passei muito mal. Quando eu vi aquilo, né, quando eu ouvi aquilo, eu passei muito mal. Eu fiquei completamente em choque, eu fiquei horrorizada. Como é que um professor faz um absurdo desse? Eu já acho errado, a mãe tá saindo com o professor das filhas, já tá errado por aí. Mas daí ele fazer isso com a aluna? Claro que como eu sou a mulher do barraco, eu ia fazer é óbvio. Meu marido também achou aquilo um absurdo. A gente começou a falar com a nossa filha que a gente ia na escola, que a gente não ia na casa dele, que a gente ia na delegacia. Primeiro a gente ia na escola fazer um barraco lá. Porque se a gente fosse na delegacia, eles iam impedir a gente de fazer o barraco. A gente ia ser avisado que não ia poder, então a gente foi direto na escola. Quando o dia amanheceu, minha filha foi pra escola normal.
Depois de umas 2 horas que ela estava na escola, nós fomos pra lá. Gente, o meu marido pegou no meio da rua um pedaço de fio, enrolou na mão dele e nós fomos pra escola. Nós chegamos lá e falamos que queria falar com esse professor e com a diretora. Encaminhou a gente até uma sala onde a gente ficaria esperando por ele. Enquanto meu marido lá pra porta da escola pra gente poder fazer um barraco. E no meio do caminho, meu marido achou um fio. Ele pegou esse fio, enrolou na mão. Nós fomos. Chegamos lá, a gente falou, né, na portaria que a gente queria falar com o professor tal e com a diretora. Ela nos levou até uma sala onde a gente ficaria lá esperando. Isso já veio, né, chegando, a gente chegou na sala. Logo assim que a gente chegou na sala, já veio o professor. Ele veio com a cara mais lavada, sorrindo, cumprimentar a gente. O marido com aquele fio enrolado na mão falou, olha, eu sou o pai da fulana. Isso, eu acho que o professor já sentiu que alguma coisa daria ruim ali. Então ele tentou correr da sala. O marido foi, conseguiu, né, correr mais do que ele e fechou a porta. Nesse momento já veio chegando a diretora. O marido, assim, quase que fecha a porta ali na cara dela. Ela abriu a porta e quando ela viu que já tava assim, né, uma coisa rolando ali no ar, ela já foi perguntando o que tava acontecendo. E o meu marido, que já tinha deixado a paciência dele lá fora, teve nem paciência de contar pra ela o que tinha acontecido. Foi logo desenrolando aquele fio que tava na mão dele, tentando passar em volta do rapaz. Que, gente, o rapaz foi muito mais esperto, muito mais. Conseguiu sair do fio, tomou o fio da mão do meu marido. A diretora me segurou, não sei de onde aquela mulher tirou aquela força. A gente foi lá pra arrumar um barraco, a gente foi lá e a gente foi lá pra dar uma peia nele e a gente que tomou uma peia. Porque eu, tipo assim, eu não tomei peia nenhuma, mas a diretora me segurou, eu não pude fazer nada. O marido que tomou uma peia. No final foi para todo mundo na delegacia, o marido todo machucado, com o cara não aconteceu nada. Ele que passou aquele fio em volta do meu marido, quase que meu marido não consegue respirar. E nisso eu comecei a gritar pro socorro, né, pedindo ajuda pra ver se alguém vinha. Eu vi que meu marido tava só levando. A diretora, ao invés de ir lá separar, de nós duas irmos separar, ela ficou o tempo todo me segurando, não me deixou fazer nada. Ali vendo meu marido tomando aquela peia ali na minha frente, a gente com razão, veio o segurança da escola, colocou a gente pra fora. Gente, a gente não teve nem tempo de falar o que tinha acontecido. Aí lá de fora do portão, a gente ligou pra polícia. Não demorou muito, a polícia chegou bem rápido, por sinal. Fomos todos pra delegacia, prestar boletim de ocorrência. Chegou lá, o professor negou tudo, falou que não tinha feito nada daquilo. A diretora falou que ia abrir uma queixa contra a gente porque a gente tinha ido fazer baderna lá na escola, que o professor é casado, que ele não era desse tipo. A mulher do professor foi lá na delegacia, que nunca viu, ele não faz esse tipo de coisa, que ele já dá aula, não é de hoje, que ele nunca faltou com respeito com uma das professoras. Gente, essa história toda, isso rendeu muito, porque justiça demora muitas coisas. Que no final das contas, nós tivemos que contratar um advogado. O advogado perguntou se eu aceitaria que a minha filha fosse, né, falar lá, prestar o esclarecimento dela. A filha foi, chegou lá, negou tudo, falou que era tudo mentira. Ela só contou aquilo pra amiga porque ela queria sair por cima, era tudo mentira, que ele nunca faltou com respeito com ela, que não falou nada daquilo, que era tudo conversa. Sendo que eu tenho certeza, não é mentira, porque antes de depor e tal, eu até falei, ela vai, mas eu tenho certeza que vai chegar lá, ela vai fazer uma gracinha. Porque bem antes, quando a gente falou pra ela que ela ia lá falar, ela já tinha dito, eu vou chegar lá e eu vou mentir, eu vou falar que nada disso aconteceu, porque você é uma intrometida, porque ele nunca mais vai querer falar comigo, ele nunca mais vai querer olhar na minha cara, ele vai achar que eu sou uma criança. Então a minha filha realmente, ela tava se sentindo assim, a adulta, sabe? Ela já tinha falado que quando chegasse lá ia mentir. Só que depois que passou vários anos, a gente tirou ela dessa escola, ela não tava mais nessa escola, a gente realmente achou que não, que ela ia chegar lá e ia falar a verdade, sabe? Ela não falou a verdade, ela chegou lá e falou mentira. E no final das contas, ficou elas por elas, porque ela falou que era mentira, aí encerrou o caso, ele também falou que era mentira, e a gente ainda tá tomando processo ainda porque a gente fez baderna lá na porta da escola.